Então o quê? Nada. Nada mesmo. Nada? Então qual é o ponto? Qual é o ponto de qualquer coisa? Nada acontece. Você deixa de existir. E o mundo segue sem você, como sempre. Mas como eu sei que alguém é minha alma gêmea se eu nunca fui pra Venezuela ou Singapura ou pra Queens? Se eu já escrevi a infração, não é permitido anulá-la. Você pode recorrer com a informação no verso. Se eu já escrevi a infração, não é permitido anulá-la. Você pode escrever... Conheço uma garota, se apaixone. É fácil assim. Mas como é que eu vou conhecer uma garota? A vida é assim, não é? Cheia de complicações e sem explicações. A morte também é, só que um pouco mais. Em vida é mais fácil, mas você não conseguiu fazer isso. Então, você tem uma segunda chance. Uma última segunda chance. E você está reclamando? É que é sem sentido e arbitrário. Não. Isso dá espaço para a mágica. Mágica? Você só pode estar brincando. O objetivo é conhecer alguém que desperte algo em você. 2 viram um só. Somente pares de almas progridem. O amor te permite viver a eternidade com alguém. Isso é o amor. Tá bom, e o que acontece com os solteiros perdedores? Passam a eternidade não existindo. Os 2 têm que se apaixonar, ou nada feito. Isso não parece justo. Um segredinho. O universo não é justo, só é grande. Olha, eu não entendo como o universo supostamente sabe e decide a diferença. O universo não decide nada. O amor só é. E a sua existência causa uma reação. É tipo a vida ou gravidez. Ou é ou não é. Ninguém decide nada. Eu tô te deixando estressada? É que você faz muitas perguntas. Eu tenho muitas perguntas. E pra quem perguntava antes de mim? Seu corpo é o começo, mas nunca o fim. Alma sem fronteira. Eu sou Mara Flores e agora, antes de continuar essa jornada, fica aqui a pergunta. Afinal de contas, alma gêmea existe ou não existe? E se existir e eu não encontrar minha alma gêmea, o que acontece depois? Nesse trecho do filme, ele deixa muito claro que se você não encontrou a sua alma gêmea enquanto estava no processo da vida humana, num corpo, você só poderá seguir e continuar a existência se encontrar a sua cara metade, sua outra parte. E aqui, no Alma Sem Fronteiras, não é sobre religião. Aqui é sobre você como indivíduo, sobre você, um ser inteiro, que encontra uma outra pessoa inteira numa jornada de vida. Agora, se você está, de repente, naquele processo da roda da vida, acreditando que o ciclo nunca muda, porque seja lá o que você faz, sempre acaba do mesmo jeito, então lembre-se, você é um ser inteiro. Se você está olhando sempre o ângulo da mesma janela, está na hora de mudar de posição. Sabe? Tudo na vida é luz e sombra. E nós vamos falar sobre isso. Então já fica aqui, aperta o sininho de notificações. Se esse assunto te interessa, deixa seu like. E importante, no final, compartilhe e participe. Vamos lá? Vem comigo agora. E se o céu não for o que te contaram? Existe uma frase nesse diálogo que atravessa tudo. O universo não decide nada. O amor só é. Você concorda? Me conta. E se a existência não estiver operando como um tribunal, sem juízes, sem condenações, sem recompensas calculadas? E se aquilo que você chama de karma, e se não for uma dívida, mas apenas o reflexo das suas próprias escolhas? Porque é confortável acreditar que há um sistema organizando tudo, que existe uma lógica justa, previsível, quase matemática. Mas esse diálogo nos provoca de um outro lugar. E se não houver justiça? E sim, experiência? Não como punição, mas como
espelho, não como destino imposto, mas como resposta ao que você é e ao que você sustenta ser. E então surge a pergunta inevitável: onde entra a alma gêmea nisso tudo? Se o universo não decide, né? Se não há um desígnio organizando encontros, como duas pessoas se encontram, a resposta não é romântica no sentido comum. E talvez por isso seja tão verdadeira. Será que almas se encontram por destino? Como seria pensar que se reconhecem por ressonância? Não é alguém feito para você. É alguém que vibra no mesmo ponto de verdade. E isso muda tudo, porque deixa de ser busca e passa a ser disponibilidade. Deixa de ser sorte e passa a ser presença. O encontro não acontece porque estava escrito. Acontece porque, em algum nível, você se tornou capaz de sustentar aquilo. E aqui está o ponto mais desconcertante e mais libertador. Não existe garantia. Duas pessoas podem se cruzar e nada acontecer. Porque o amor, como o próprio diálogo diz, não é decidido. Ele é. E quando é, não precisa de explicação. Agora conta para mim, qual é a sua visão sobre alma gêmea? Você busca sua outra metade? E se busca, que metade você é da história? Quero dizer, você está feliz com quem se torna a cada dia? Só podermos oferecer o que já existe em nós, e muitas vezes baseado em nossas necessidades de buscar no outro o que desejamos em nós. Buscamos a aprovação e independência emocional, aquela sensação de que estamos protegidos e satisfeitos. Freud afirmava que não somos senhores em nossa própria casa, indicando que os sentimentos amorosos são guiados por forças inconscientes. Seria forças inconscientes Deus guiando nosso destino? E o livre-arbítrio? Até onde nos leva e nos permite decidir? Outro exemplo é de Richard Bach. Uma alma gêmea é alguém cujas fechaduras coincidem com nossas chaves. Seria por isso que em Paris existia uma ponte com tantos cadeados amarrados, simbolizando a busca da chave? Eu, Mara Flores, estou apenas te convidando a um novo olhar sobre as mesmas coisas. Aquilo que sabemos sobre céu e inferno e o que realmente é destino a partir da sua própria experiência de vida. Para finalizar, deixo uma reflexão de Jung. O amor não é apenas paixão ou ideal romântico, mas uma força transformadora que nos confronta com o inconsciente e nos conduz ao autoconhecimento. Ele via os relacionamentos como espelhos que revelam nossas sombras, limitações e potencial de crescimento. Quero deixar hoje uma reflexão. Tal como nas histórias que nos encantam no cinema, o encontro com quem chamamos de alma gêmea nasce das escolhas que fazemos, das experiências que nos atravessam e das circunstâncias que nos cercam. Como terapeuta, estudante de psicanálise e alguém que vê no tarô uma poderosa ferramenta de autoconsciência, acredito que cada relação é um espelho que nos revela tanto nossas sombras quanto nossa luz. É nesse entrelaçar de vidas e caminhos que descobrimos que o verdadeiro amor não é apenas encontrar alguém, mas permitir que esse encontro nos transforme em algo maior do que éramos. E você? Já parou para pensar se os encontros da sua vida são apenas acaso ou se revelam escolhas e experiências que moldam quem você é? Se esse tema desperta em você curiosidade e vontade de se aprofundar, te convido a explorar meu canal, mergulhar em reflexões, novos conceitos e participar dessa jornada de autoconhecimento comigo.